Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao nosso podcast Negócio em Destaque. Esse podcast tem como objetivo falar sobre negócios, empreendedorismo, inovação, sustentabilidade, ESG e muitas coisas. E hoje, para o nosso primeiro convidado, é o CEO do Grupo Gerbera, Rodrigo Lemos. Primeiro, tudo bem? Professor Mário. Tudo bem? Satisfação. Professor Mário, mas na verdade eu conheço desde criança, né? Nós estudamos junto na escola. Sim, com certeza. Para mim é Mário. Mário Ricardo. Queria que você comentasse para a gente um pouco sobre a trajetória do Grupo Gerbera, né, e a sua participação nele. Primeiro, quando você falou CEO do Grupo Gerbera, hoje eu cumulo as funções de presidente e CEO. Por que eu falo isso? Porque as pessoas acham o nome Chief Executive Office bonito, chique. Rodrigo, tu prefere ser chamado de CEO ou presidente? Primeiro que são duas funções diferentes, né? Eu acabo acumulando porque a gente está em preparação primeiro de uma COO, que é uma pessoa focada mais no lado operacional, para quem sabe no futuro ter um CEO até a formação de conselho, que não é algo tão simples. O Grupo Gerbera começou há 20 anos, esse ano vai fazer 21 anos no dia 13 de agosto, onde comecei como sócio do meu pai, Nonato Lemos. Meu pai era executivo do Grupo Simões, Coca-Cola, aqui na região, e eu advogado. Então, nós começamos a operação como nosso plano B, e o negócio foi desenvolvendo. Com o tempo, nós não fazíamos as nossas retiradas, né? Então, o negócio, ao invés de tirar o dinheiro para colocar no nosso bolso, a gente reinvestia no negócio. Eu já tinha o meu prolabore como advogado, e ele tinha o salário dele como empregado do Grupo Simões. Então, a gente não precisava fazer essa retirada. E aí, saímos de duas operações, quando começamos, era uma loja, um quiosque do Boticário, marca que nós somos muito gratos até hoje, e que continuamos parceiros nesses últimos 20 anos. Aí saímos de 2 para 3, 3 para 4, 4 para 5, 5 para 10, 10 para 15, 15 para 20. Hoje nós estamos com 35 operações, entre lojas, quiosques, vendas diretas, das marcas do Grupo Boticário, quem disse Berenice, Toki Toki é a multimarcas do Boticário, além de termos um coworking específico, onde a gente trabalha cada vez mais, e hoje nós somos o principal cliente do coworking, com as nossas operações da central de atendimento, aonde nós atendemos os nossos revendedores. Então, é o que eu digo, Mário, que a gente sempre tem que começar de alguma forma, né? Nós começamos pequenos, ainda muito verdes, e com o tempo a gente foi se qualificando, tanto o grupo quanto eu. Na época eu era só um advogado trabalhista, uma carreira bem sucedida. Então tu imagina como é que foi essa mudança, né? Essa transição de carreira. Não foi tão fácil, mas o melhor caminho que você tem a fazer é executando e estudando. Então eu fiz tanto o BBC, que é botei a bunda na cadeira para estudar, como eu também fiz o TBC, que é tirar a bunda da cadeira para executar. Então, todo negócio que ele já nasce perfeito, ele nasce atrasado. Por isso que eu digo sempre, antes o feito do que o perfeito. Mas não é por isso que ele precisa ser mal feito. Então, a gente tem que ter muito cuidado nessa evolução do negócio. E o negócio, graças a Deus, cresceu, e a cada dia que passa, a gente trabalha mais a questão de gestão e de qualificação, tanto minha quanto dos nossos colaboradores que estão nos dando suporte. Legal. Bom, como foi a escolha das marcas, né, das franquias que vocês detêm até hoje? Bom, como eu disse, começou como o nosso plano B. A gente começou a trabalhar com o Boticário, houve uma oportunidade de trabalhar com o Boticário há 20 anos atrás, e quando houve essa oportunidade, nós pegamos e começamos a trabalhar. Na época, como eu disse, era uma loja, um quiosque, e nós sempre nos pusemos à disposição do Grupo Boticário para crescimento. O grupo viu o nosso formato de gestão, acreditou muito na gente, e sempre que ele oferecia uma marca, e nós confiamos muito no time do Grupo Boticário, nós entendíamos que junto com o nosso sistema de gestão, as operações tenderiam, né? A tendência era que elas dessem certo. E nós trabalhamos cada vez mais e o negócio realmente funcionou. Hoje, além das marcas do Grupo Boticário, nós trabalhamos com coworking, né? E hoje esse jogo mudou.
né? Hoje nós recebemos muitas propostas de outras franquias, de outras marcas e de outros negócios para trabalharmos. Então a gente faz uma análise com muito cuidado, uma análise muito criteriosa, aonde a gente olha de cara se a operação se paga, porque assim como existem franquias muito boas, existem franquias que começam no dia, são uma grande moda e rapidinho elas somem. Quantas paleterias nós vimos surgirem? Né? Surgiram Verdade. muitas. E da mesma forma que surgiu, sumiram. Então, quando eu olho como é que funciona o negócio e como ela se paga. Se ela é uma empresa que se paga naturalmente ou se precisa de um subterfúgio de imposto para se trabalhar. O que é que eu estou dizendo? Porque tem empresa que só se paga no simples. Então, eu tenho que pegar uma empresa que se paga tanto no simples, quanto no lucro real, né, quanto no presumido. Então, quando eu vejo essa primeira análise, que a empresa sem subterfúgio jurídico ela já se paga, significa que é uma franquia que eu entendo como confiável. Tá? E também nós olhamos sempre para a ABF, que é a Associação Brasileira de Franchising, para verificar as marcas que estão performando da melhor forma possível. Como eu disse, hoje o jogo mudou um pouco, a gente já tem franquias que, ao invés de eu ir atrás, elas vêm atrás da gente, então eu tenho que fazer primeiro essa análise, primeira análise de DRE mesmo. Sim. A gente senta, é o que eu digo do BBC que eu falei ainda agora, a gente vai estudar o negócio. Vamos verificar, nesse ponto aqui a franquia diz que vende quanto? Vende X, tá bom. Mas em quanto tempo eu tenho break-even? Como é que eu faço para funcionar da melhor forma? Será que tem alguma forma de fazer um trabalho que eu consiga agregar a franquia? Porque muita gente pensa que franquia é uma fórmula mágica que você compra. E não é bem assim. Há um trabalho do franqueado, e o franqueado, quando ele é um bom franqueado, primeiro ele segue todo o manual de procedimentos da franquia. Só que o bom franqueado, ele não só segue só o manual de procedimentos, ele também consegue entregar inovações para as franquias ou para os parceiros comerciais. E quando isso lhe é permitido, a tendência é que seja um jogo que as partes ganhem. Eu não estou dizendo que eu vou fazer algo que a franquia não permita, não é isso. A gente sempre faz uma apresentação e mostra as possibilidades que a franquia tem a crescer junto conosco, né? Então, a gente faz uma análise, como eu já disse, muito criteriosa, e por isso que a gente diz muitos nãos. A gente recebe muita proposta, mas digo muito não. Exatamente por isso, porque às vezes nesse crivo a marca acaba não entrando. E é muito importante a gente ver isso, porque é análise de branding, né? Que é o que torna a marca diferente. Branding é isso, nada mais, nada menos do que isso. A gente vê livros, vê coaches de palco falando muito sobre branding, e quando a gente vê os coaches de fato e os professores de fato falando sobre como funciona, uma marca, ela depende de como ela é vista pelo seu cliente final, né? Como ela vai ser recebida pelo seu cliente final, mas principalmente como você consegue trabalhar com o seu cliente interno. Então você tem o seu cliente interno para fazer um atendimento correto, um atendimento da melhor forma, que não gere ruído entre a marca-mãe e o operador que está aqui embaixo. Então, você precisa ter muito cuidado para trabalhar da melhor forma possível, para somar, sempre ao invés de diminuir. Quais são os segmentos de produtos que o grupo trabalha, tanto pela o Boticário, quem disse Berenice e Toctor, e desses produtos, quais são os mais desejados pelos consumidores? Bom, o Boticário trabalha no setor de cosmético, né? Um setor que cada vez mais cresce. Rodrigo, tu vai falar alguma coisa sobre o Boticário? Não vou falar nada que não é permitido, só vou falar o que eu posso. Mas, por exemplo, nós temos dentro das marcas do Grupo Boticário, tem o próprio Boticário. Quem disse Berenice e Toctor, que são marcas, né? São operações diferentes. E aí, quando a gente olha para produto, quando você entra no Boticário, você de imediato linka com o Malbec, né? Que é o perfume mais vendido do Brasil, sem dúvida alguma. Então, e que roda muito bem.
Ah, mas Rodrigo, a gente ouve muitas pessoas falarem do Malbec em rede social, tanto bem quanto mal. E eu digo sim, como tudo na vida, né? Nem Jesus Cristo agradou a todos. Eu não agrado, não agrado a todo mundo também, então isso é algo normal. Mas é um perfume muito bom. A qualidade do perfume é muito boa. Eu, particularmente, eu utilizo alguns perfumes diferentes e o Malbec é um dos perfumes que eu utilizo em algumas situações. E o Malbec tradicional, que é o Malbec que mais sai. Isso dentro da área masculina. E a área feminina, o Lily, que é muito conhecido. E as mulheres são apaixonadas pelo nosso creme acetinado do Lily, que se faltar na nossa loja ou o Malbec para os homens ou o Lily das mulheres, a gente vai ter um problema sério. Então a gente tem que trabalhar que esses produtos têm que estar sempre à vista e na entrega para as nossas clientes. Como é que se constrói na mente do seu colaborador um atendimento de excelência? Vamos lá. Quando a gente para pensar em atendimento, a gente tem que pensar, antes de mais nada, em empatia. Você tem que desenvolver empatia do seu colaborador para o cliente final. Mas antes de mais nada, você, como empresário, precisa olhar para esse colaborador. E existem momentos de dizer sim e dizer não, tá? Eu não estou dizendo que você tem que entregar tudo. Eu sou da teoria que você tem que dar a vara e ensinar a pessoa a pescar, você não tem que dar o peixe. E por que eu estou falando muito disso? Porque você mostra o formato de atendimento correto para esse seu colaborador aplicar. E existem vários formatos de atendimento. Você pode utilizar um atendimento no modelo de encantamento, que você vê isso muito na Disney, né? A Disney trabalha com esse atendimento de encantamento, aonde se você vai atender uma criança e para ter empatia com ela, você abaixa, diminui, olha nos olhos dessa criança, porque se você trabalhar olhando de cima para baixo, você vai gerar um temor naquela criança e não uma reciprocidade. Então, com uma criança, você faz esse formato que é muito mais simples. A Disney faz isso. Aí saio da Disney e vou para a Apple, né? Você vai na Apple, o formato de atendimento já é completamente diferente, já é um atendimento mais high-tech, onde você pega um celular e com o celular você faz a aplicação, onde é uma loja que não tem caixa e que você acaba entregando da melhor forma possível dentro daquele formato de atendimento. Então, ao invés de ser um atendimento mais humanizado, é um atendimento até um pouco mais eletrônico e direto. Tem um modelo de atendimento de call center, que é um outro formato. Então, você tem que fazer um pitch, ou seja, uma forma de venda do seu negócio, sem esquecer do cuidado que você vai ter com o cliente final. Então, como é que você coloca isso na cabeça do colaborador? Antes de mais nada, muito treinamento, né? E primeiro, adequação para cada formato de atendimento. Nós trabalhamos na multicanalidade, com vários canais de venda. Então, eu não posso atender um cliente da mesma forma que atendo o outro. As pessoas pensam que franquia é tudo igual, e não é. Às vezes, uma operação num formato, uma operação que roda no Vieira Alves, e uma operação que roda na Compensa, por mais que as lojas tenham a mesma marca e que sejam muito parecidas, o branding é o importante nessa operação. Porém, apesar do branding e da cultura da empresa estarem incutidas ali, as lojas elas performam de maneira diferente e eu tenho que entregar para a classe C e para a classe A diferentes formas de atender. Então, eu faço um desenho específico para cada cliente e a personalização no atendimento é uma das chaves que funciona muito bem, né? Então, isso você vê muito, muito, muito em grandes lugares, especialistas em atendimento da melhor qualidade. E aí, quando eu digo que às vezes a gente tem que olhar um pouquinho mais para o Brasil e olhar um pouco menos para fora em alguns formatos de atendimento, é porque o brasileiro tem muita essa entrega de empatia. Às vezes você vai para países mais desenvolvidos que as pessoas são mais duras e mais diretas no atendimento, né? Então, Rodrigo, mas tu vai abrir mão desse formato em algum momento? Depende. Se o cliente quiser ser atendido de maneira mais direta, obviamente que ele vai ter um atendimento mais direto. Se for um cliente que quiser ter um detalhamento do produto, eu entregando um atendimento para minha consultora ou para o meu atendente, ele vai ter a qualificação técnica para entregar para você.
Porque eu não tenho dúvida, Mário, quando tu chegas numa loja e você vai pedir, olha, você pega um produto, acho que a pior coisa que tem é quando isso acontece. Você pega um produto e diz, eu queria saber o que tem de diferente nesse produto. Aí a pessoa que está lhe atendendo, ela pega o produto e diz, espera aí. Aí começa a ler o que está no verso. Espera aí, ler você sabe. Então você quer entender o que tem de diferente, qual o diferencial que aquele produto vai resolver o seu problema. Sim. Né? Porque se você quiser apenas uma leitura, você entra na internet, faz a leitura e compra o produto. Então, quando você vai para uma experiência física, você tem um atendimento diferenciado. Ah, e no atendimento digital, tem um diferencial? Claro que tem. Tem um formato desenhado, tudo direitinho. O problema é que, às vezes, as pessoas querem aplicar o mesmo treinamento para todo mundo e não fazem essa segmentação de cliente. Então, quando a gente fala um pouquinho dessa segmentação, que é algo que é muito comum, e a Fundação Dom Cabral trabalha muito quanto a isso. Eles mostram que você tem que simplesmente segmentar e preparar o seu colaborador para atender de maneira diferente os clientes diferentes. É o que eu falo, e no direito, e eu venho do direito, né? A gente fala do princípio da igualdade. O princípio da igualdade no direito é atender as pessoas de maneira, isso levando para o varejo, atender as pessoas de maneira diferente para assim chegar à igualdade. Então, atendo diferentes como diferentes e aí entrego a melhor experiência possível, que é o objetivo final. Não adianta eu querer colocar uma criança de 10 anos em cima de um banco e um adulto com 1,90 m para verificar o outro lado da rua. Eu tenho que, em cima do mesmo banco, né? O banco da criança vai precisar ser mais alto. E quando esse banco é mais alto, eu dou a possibilidade dessa criança olhar, observar e analisar o que está acontecendo do outro lado. Talvez esse adulto com 1,90 m, ele não precise do banquinho. Então, quando eu faço essa qualificação, analisando cada vez mais como está o cliente e como eu vou fazer que o meu colaborador entregue um melhor atendimento, significa que eu atingi o meu objetivo final. Focando sempre, colocando o cliente no centro. E quando eu falo de colocar o cliente no centro, eu não falo apenas de colocar o consumidor final no centro. Eu falo do cliente mesmo, que é o nosso cliente interno e, na sequência, o consumidor final. Então, eu faço esse desenho no formato de atendimento e quando eu consigo essa balança, eu diminuo os ruídos e entrego a melhor opção para um atendimento correto. Legal. O que eu vejo é o seguinte, né? Quando um cliente, por exemplo, já tem uma experiência com um produto, fica muito mais fácil. Ele vai no e-commerce, faz a compra do produto, legal, e faz a entrega. Mas quando o cliente não conhece ainda o produto, ele escutou falar, né? Ele quer sentir o cheiro, ele quer tocar, né? Ele quer ver o creme, então vai na loja para com certeza o atendimento vai estar lá diferenciado para esse tipo de cliente. É igual numa venda de carro. Eu estava conversando um dia desse com um amigo meu que ele tem uma concessionária. E eu perguntei para ele, disse, vem cá, a tua venda de internet é muito ruim, né? Ele disse, não, é muito boa. Eu disse, mas espera aí, mas como é que funciona? Porque eu penso por mim, se eu vou comprar um carro, eu vou na concessionária para testar, para ver como é que é. Ele disse, não, test drive, né? Faço um test drive, dou uma olhada. Ele disse, não, normalmente o cliente, esse caso é o dono de uma concessionária de luxo. O cliente já fez essa experiência. Né? Então, eu dou a oportunidade para ele para entregar da maneira mais fácil. E ele acaba entregando. Então, o que esse meu amigo fez? Ele, nada mais, nada menos, ele transformou esse caminho que seria sinuoso numa reta, onde o cliente chega de maneira mais rápida no objetivo final. Então, se ele já fez o teste do produto, ele dá a oportunidade dele fazer o teste, mas se ele não quiser testar, ele também dá a oportunidade de se comprar direto. Sim. Então, é essa experiência que a gente está falando, né? Então, assim como tem gente que gosta de receber um mimo, gosta de ser bem tratado, tem gente que vai querer ser atendido de maneira rápida porque ele quer resolver o problema naquele momento e está tudo tranquilo. A necessidade dele é naquele momento. É naquele momento. Então, o que nós temos que fazer? Resolver o problema do cliente.
através do nosso melhor atendimento. E o atendimento que servir para ele naquele momento. Rodrigo, você falou para a gente de 35 operações, Sim. né? E aí pensei logo sobre operações logísticas também, né? Sim. Como é que funciona aí o recebimento e a expedição desses produtos do grupo no decorrer do nosso estado do Amazonas? É muito difícil, né? Eu não vou dizer para você que é fácil. Primeiro, quando você vai para uma administração descentralizada, isso por si só já é um desafio. E quando a gente está falando do desafio de logística no interior do Amazonas, a gente está falando de uma logística muito mais complexa, onde a gente acaba entregando através de carro, moto, avião, ônibus, tuk-tuk. Então, você acaba, isso falando de logística de entrega, né? Você dá oportunidade para o cliente, né, comprar, escolher o formato que ele pode comprar, né, e como ele quer receber. Então, assim como a Amazon trabalha, quem trabalha com o ecossistema a Amazon como cliente, e por que eu falo ecossistema Amazon? Porque a Amazon ela tem todo um ecossistema desenhado para entregar a melhor experiência para o cliente final. Então, se você é assinante da Amazon, você tem desconto na entrega, e por aí vai, né? Então, com a gente não é tão diferente. Mas o mais importante é que o cliente vai escolher o formato de entrega. Tem a entrega que não é cobrada e tem a entrega que é cobrada. Então, é o que a gente chama, tem o Express, tem a entrega que normalmente sai, e óbvio que você tem que, volto a dizer, adaptar ao cliente o formato que ele quer receber e que ele vai, que ele está predisposto a pagar, né? Então, o mais importante é, ter toda uma equipe de back-office preparada, treinada, e através disso, né, utilizar todos os meios possíveis de logísticas na nossa região para entregar para o cliente. Como eu já disse, avião, tuk-tuk, quem não sabe o que é tuk-tuk, dê um Google aí que vocês vão ver que não é tão fácil e tem em alguns lugares do Amazonas, barco, lancha, ônibus, moto, Kombi, então tem de tudo um pouco. Quais ações de sustentabilidade o Grupo Gerbera hoje já está atuando, né, desenvolvendo? Falando um pouquinho de sustentabilidade, eu gosto de falar não só de sustentabilidade do Gerbera, eu falo um pouquinho do Boticário. O Boticário é, é uma das empresas que melhor trabalha a sustentabilidade no país. E primeiro eu vou falar do Boticário, depois eu falo do Gerbera. Então, o Boticário desenvolveu uma loja 100% sustentável, né? Então, ela pega... Nós temos um programa chamado Bot Recicla, né? O Grupo Boticário tem isso, que roda no Brasil inteiro. E esse programa é aquele programa que você chega na loja, troca a sua embalagem, e nós somos entusiastas dele, você troca a sua embalagem por desconto. Então, mas só embalagens do Boticário? Não, porque o nosso foco é com a sustentabilidade. Qualquer embalagem de qualquer perfume ou creme, qualquer embalagem de produtos de beleza a gente recebe e nós reciclamos. Através disso, o Boticário consegue melhorar um pouquinho essa entrega, que ele transforma vários desses produtos, junto com a equipe de reciclagem, numa loja 100% sustentável. Nós temos uma já no Educandos, né, no atacadão do Educandos, e tem algumas coisas vindo para o futuro que eu não posso falar. Mas esse modelo de uma loja 100%, imagina, de plástico, é como se fosse um container mais de plástico, desenvolvido pelo Grupo Boticário, que entrega a melhor experiência para o cliente. Esse é só um modelo. Ainda no Grupo Boticário, também tem um grande trabalho de conscientização ambiental, né, com controle das árvores e de absolutamente tudo. Tem a reserva Salto Morato, que é um ponto que vale a pena visitar, mas o Boticário, como eu disse, trabalha muita parte de sustentabilidade e também tem várias ações sociais que o Boticário acaba entregando, né? Então, roda muito bem. E aí, saindo do Boticário e vindo para o Grupo Gerbera, trabalhando um pouquinho mais no Amazonas, a gente tem também as nossas ações sustentáveis. Hoje, por exemplo, a gente já tem o escritório que a energia é toda solar,
né? Estamos no processo da nossa fazenda do Grupo Gerbera, focada na entrega de energia solar para todas as operações do grupo. Então, isso eu estou falando um pouquinho de sustentabilidade. Além disso, nós somos apoiadores do MUSA, que é o Museu da Amazônia, temos a árvore do Grupo Gerbera, assim como a minha árvore particular está lá para ser visitada. Legal. Além disso, falando ainda de ambiente e indo saindo do ambiente, indo um pouquinho mais para o lado social, nós apoiamos a cultura aqui no estado do Amazonas. Temos o projeto Belarte, desenvolvido pela Carol Solé, onde ela entrega balé para as crianças de baixa renda. Esse ano, nós teremos, já tiveram 2 apresentações do Belarte, e em outubro, se eu não me engano, dia ou é 2 ou é 5 de outubro, vai ter a apresentação do Fantasma da Ópera no Teatro Amazonas, com o Grupo Belarte, né? Teatro da Ópera Jazz Musical, que é um negócio bem bacana, com artistas amazonenses se apresentando no Teatro Amazonas. Ano passado fizemos Moulin Rouge, né? Que foi um sucesso. Fizemos 2 sessões, as 2 sessões 100% esgotadas. E Fantasma da Ópera também, a tendência é que isso acabe com 1 mês e meio, 2 meses de antecedência. Quando a gente lança a abertura de venda, isso esgota muito rápido, porque a gente já sai com uma sessão toda vendida. Então, funciona muito bem essa ideia de agregar. E, além disso, nós apoiamos também o Jesus Gonçalves, que é um projeto que eu me orgulho muito em apoiar a Fabiana, que é uma pessoa iluminada, que fica lá na colônia Leixo, se eu não me engano, e ele é focado em vítimas da hanseníase, né? E nesse projeto, você pega pessoas que já sofreram com a hanseníase e você vai tratando essas pessoas, tá? Só que, graças a Deus, a hanseníase tem diminuído muito, e essas pessoas ainda recebem o nosso atendimento. Temos médicos lá que são atendidos. Nós fizemos algumas salas. Tem a sala que leva o nome do meu pai, uma outra que leva o nome do meu irmão, uma outra do Grupo Gerbera. Então, a gente vai fazendo essa construção. Além disso, tem as sopas. Ah, Rodrigo, mas o Jesus só tem essa parte? Não. Tem a sopa que diariamente, são entregues, se eu não me engano, 600 litros de sopa. E se tu fizeres uma conta rápida, eu estou falando de, se cada pessoa pegar meio litro de sopa, de quase 1.200 sopas por dia, porque as pessoas chegam lá com lata de tinta, com pote de whey, com Tupperware, coisas de tudo que você pode imaginar, você tem lá, e muitas dessas pessoas têm aquele alimento como a sua alimentação do dia. Então, a gente tem esse trabalho de entrega para a sociedade, com a entrega dessas sopas, desses 600 litros, todo santo dia, de segunda a segunda, em todos os dias do ano, sem folga. Porque a gente entende que a fome, ela não espera. Né? Quando você está com fome, você não pensa. Então, não pensa bem, você não roda bem. Então, a ideia é entregar, continuar entregando e, quem sabe, no futuro, aumentar cada vez mais esses projetos. Essas são algumas ações que são recorrentes. Também temos várias ações pontuais, como maquiagens feitas em outras pessoas, projetos que apoiam pessoas com câncer, ações para o Rio Grande do Sul, como aconteceu agora. Essas são ações pontuais, mas essas ações recorrentes são essas que eu acabei de falar. E isso tudo focado em governança, tá? Porque a gente olha primeiro a governança para poder atender esse pessoal. Porque eu digo que ESG não é abraçar a árvore. Muitas pessoas pensam que ESG é só abraçar a árvore. E não é. A ESG, ela roda muito em cima dos 3 pilares: social, ambiental e a parte de governança. E as pessoas acabam esquecendo esse pilar, que talvez seja o principal, porque ele que vai dar o sustentáculo para o social e para o ambiental. Então, você roda bem a governança com planejamentos estratégicos, comunicando a sua equipe de como é que as situações vão funcionar, evitando esses ruídos, porque uma coisa é certa: ruído sempre vai existir.
Mas a questão é, quando você diminui esses ruídos, a tendência é que tudo rode da melhor maneira possível. Tá? Então, rodando o pilar básico do SG, a tendência é que você tenha um resultado positivo. Né? E não apenas só um pilar, ou só o social, ou só o ambiental. Os três têm que rodar junto para um melhor resultado. Hoje, qual é o maior legado que a sua empresa está deixando de exemplo para o planeta? Pensando de maneira bem direta, como empregador e como empresário, eu acho que o maior legado que nós podemos deixar, não só a minha empresa, mas como qualquer outra, são pessoas melhores. Então, quando eu sempre falo isso para os meus colaboradores, quando a gente está preparando eles para um melhor atendimento, ou fazendo um desenvolvimento para um atendimento correto com pessoas de etnia diferente, de classes diferentes, de pesos e de alturas e por aí vai, então a gente está formando melhores cidadãos. Por isso que eu digo que é importante que você deixe sempre melhores pessoas. Então, quando eu falo, Rodrigo, quando me perguntam, Rodrigo, então isso não pode ficar ruim, não é ruim tu falar isso? Eu digo, não, porque é muito comum que a gente pegue meninas que entrem como primeiro emprego, não tiveram um emprego em outra empresa, já tive colaboradoras que eram babás e viraram excelentes atendentes, excelentes consultoras, e aí nós começamos a mostrar um formato de atendimento, um formato de entrega, começamos a educar essa pessoa, e nós, com isso, nós colhemos o resultado com a venda. Só que esse benefício não vem só para mim, não vem só para a minha empresa, vai para a pessoa também. Porque se algum dia essa pessoa sair da empresa, ela leva o conhecimento com ela. Então, para os nossos colaboradores, é deixar pessoas melhores no planeta. E quanto à minha empresa, falando para o geral, né, a nossa missão é entregar beleza em todo o Amazonas. Essa é a missão do Grupo Gerber. E essa missão é muito clara. Quando a gente fala em beleza, eu não estou falando só em venda de cosmético, mas eu estou falando principalmente em como transformar o seu lugar em algo mais belo, ou um comportamento mais belo, ou uma saúde em dia, que isso nós entendemos que também é beleza, mas ou melhorar o ambiente. Eu dou um exemplo. Quando nós abrimos uma loja no interior do Amazonas, o que nós fazemos de imediato? E isso é muito comum. Eu abro uma operação aqui, numa rua que não é tão convidativa. O exemplo arrasta, e a gente sabe disso. Então vem uma loja que normalmente no interior é a loja mais bonita da cidade. O vizinho que está do lado, ele olha e diz, poxa, eu tenho que melhorar minha loja também. O outro já diz, poxa, mas esses dois melhoraram. Se eu não ajeitar a minha, eu vou ficar para trás. Ele vai lá e pinta a casa também. E esse efeito que a gente acaba gerando no interior é muito importante, porque a gente desenvolve não apenas nossas operações, não apenas os nossos colaboradores, mas a gente entrega também uma melhoria da cidade. Isso é algo que a cada dia que passa a gente vê mais. E com o projeto de venda direta, a gente acaba também gerando renda para essas revendedoras e para esses revendedores, que eles recebem o seu dinheiro e daí eles levam para o sustento da sua família. Então, a nossa missão é entregar beleza no Amazonas, e beleza é isso. É um pouco de tudo. É a venda do cosmético, é o desenvolvimento humano, é a entrega de um ambiente, não apenas um ambiente de trabalho, mas um ambiente da cidade melhor, e também o desenvolvimento de emprego e renda para a população amazonense. Queria que você abordasse para a gente um tema muito importante, que é inovação. Mas não inovação em tecnologia, não inovação em produto, não inovação em processo, empreendedorismo, enfim, o que há de inovação hoje que você pode dizer aqui para a gente do Grupo Gerbera? Tem muita coisa, muita coisa. Vou dizer uma ferramenta do Grupo Gerber, não vou falar do Boticário, falando especificamente do Grupo Gerber. Nós temos um sistema integrado que facilita muito o meu setor de gente e cultura. Eu não chamo de RH, eu chamo de setor de gente e cultura. E essa ferramenta, ela facilita a vida do setor, porque imagina só, como é que seria eu imprimir um contra-cheque de Tabatinga e mandar para Manaus, de Irunepé e mandar para cá?
um atestado. Não, isso hoje é tudo online. Então, a gente dá velocidade a cada dia que passa, Agilidade. utilizando, claro, velocidade, que não é pressa, tá? Sim. Velocidade, dou agilidade para o andamento. Então, coisas que eu gastava antigamente uma semana, por causa do lead time de entrega, hoje eu gasto 1 minuto, 30 segundos, através de um aplicativo. Isso é algo que inova. Rodrigo, mas dentro do sistema de gestão, isso muda muito? Com isso eu viro o jogo. Né? Então, utilizar cada vez mais ferramentas onde eu consiga potencializar o trabalho humano. E um dos nossos valores, nosso 11º valor, é somos high-tech e high-touch. Óbvio que muita gente, a gente ouve as pessoas falarem que as máquinas vão substituir os homens, e eu digo que as máquinas vão potencializar o trabalho das pessoas que sabem trabalhar com elas. Então, quando eu penso nesse formato, a tendência é que meu grupo trabalhe focando nas pessoas, ou seja high-touch, melhorar o atendimento desse grupo, e seja high-tech, com aplicativos, com formatos de entrega, aonde eu consiga agregar a melhor experiência para o meu colaborador interno e para o cliente final. Então, quando a gente olha esses dois lados juntos, a gente consegue agregar uma inovação que faz muito sentido. E outra questão importante, muita gente pensa que inovação é inventar a roda. E na verdade não. Na maioria dos casos, é simplificar a vida de uma maneira bem simples. Porque o caminho, normalmente, ele é sinuoso. Né? Quando a gente vem e transforma isso numa reta, pode ser que algo muito simples seja inovação. Vou dar um exemplo de algo simples, para ficar bem claro. Eu falei de um aplicativo que é algo que custa mais caro. Mas, às vezes, uma caixa. Se eu fizer uma entrega numa caixa grande e depois eu for para uma caixa menor, pode ser que essa caixa menor seja um diferencial, já que nas entregas para o interior, a cobrança ela não é via peso, embarco, ela é via volume. Então, se isso eu entender como um diferencial, onde eu consigo colocar não 1, não 2, não 3, e sim 8 volumes no mesmo espaço que eu entregaria isso, então consigo conversar com aquela pessoa que aquela inovação vai facilitar a minha venda. Então, a inovação ela vem desde do administrativo, pode chegar na logística, pode ir para o atendimento, como pode ir na gestão geral da empresa. Bom, tivemos a oportunidade de estudarmos juntos, na mesma escola, se formamos juntos, lógico, sempre a mesma amizade, mas assim, queria saber de você, quais foram os caminhos que você percorreu para chegar até onde você está hoje, atuando no Grupo Gerbera? Primeiro, estudo, trabalho e focar muito em planejamento e execução. No início de todo o negócio, você sempre executa muito, você é um excelente executor. Depois você vai ver que a execução ela é de fato o mais importante. Mas quando você consegue planejar de maneira certa, a tendência é que você tenha um sucesso. Eu digo que a bandeira do Brasil, isso eu converso muito com o time lá do G4, e eles falam muito isso. A bandeira está escrito ordem e progresso, e na verdade deveria ser o inverso, progresso e ordem. Onde você vai desenvolvendo o negócio, e aí você vai colocando ordem no negócio. Então, na bandeira é o único lugar que a ordem vem antes do progresso. Mas não é por isso que a gente tem que esquecer da necessidade da ordem. Então, quando você consegue colocar ordem na casa, a tendência é que o progresso venha. E aí, respondendo de maneira direta a pergunta, eu, primeiro, segui a carreira do direito, né? Virei advogado, fiz minha pós-graduação, peguei todo o know-how da área e depois fiz a transição de carreira, aonde também fui estudar e também fui me desenvolver. E aí vem aquela questão, e esse desafio foi muito difícil, mas eu, em momento algum, deixei de ser advogado. Rodrigo, tu está pegando os clientes novos hoje? Não, não pego mais. Eu não advogo mais, mas eu não deixo de advogar, não advogo para terceiro, né? Mas eu não deixo de advogar para a Gerbera e para o próprio Rodrigo, aonde o direito me possibilitou ter uma análise muito mais rápida do negócio do que normalmente um empreendedor normal tem. Então, alguns problemas jurídicos que poderiam ocorrer com uma decisão, eu já consigo prever. Então, isso facilita muito para mim e para o compliance. Então, após
essa vida de advogado e a vida de empreendedor, eu juntei um pouco do melhor dos dois mundos e fui desenvolver tanto o Rodrigo quanto o grupo que presido hoje em dia. E a tendência é acelerar mais, tá? E aí vem aquela questão, Rodrigo, acelerar sempre? Sempre, mas acelerar da maneira correta, sem confundir velocidade com pressa, porque velocidade é você entregar algo com agilidade. Quando você faz algo com pressa, você faz mal feito. A maioria dos acidentes de trânsito ocorrem porque a pessoa está atrasada, que ela está com pressa para chegar no lugar final. Quando você trabalha com velocidade, a situação é diferente. E perde um pouco a atenção. Sim. Né? Com certeza, perde o foco. É exatamente isso. Com velocidade você mantém o foco. E com pressa você perde o foco. Que o foco é um dos nossos valores também do grupo. Legal. Tá? Então, é manter o foco sempre, ter valores fortes, desenvolver os seus próprios valores, que foi o que nós fizemos lá na empresa. Eu, particularmente, desenvolvi mais os meus e os da empresa também. Então, quando eu fiz esse trabalho em desenvolvimento tanto do grupo, por isso que, às vezes, eu me apresento, na maioria das vezes, me apresento como presidente do Grupo Gerbera, que é a função que estou hoje, e aí as pessoas sempre querem falar só do Boticário, eu digo, não, o Boticário é a marca mãe que está por trás do Gerbera, mas é bom que eu fale um pouquinho dos dois, para que a pessoa se identifique um pouco com a nossa história. Sim. E eu digo isso, os empreendedores têm que contar suas histórias, não só as histórias bonitas, como quando você quebra a cara também, que isso acontece. Os desafios, né? É muito. Nem tudo é sucesso, não, né? Imagina como é que foi começar a trabalhar no interior do Amazonas. Não foi fácil. No início, nós não conhecíamos tão bem a logística. E aí nós fomos desenvolvendo com o tempo. Até hoje, às vezes, a gente erra. Mas a diferença é que erramos e corrigimos rápido. E não jogamos a sujeira para debaixo do tapete. O problema é quando você não aceita a crítica. A crítica ela vai ter que existir sempre, desde que construtiva. Mas olhe para o seu mercado, olhe para o seu desenvolvimento, que a tendência é que o negócio dê certo, se você não se esconder por detrás de uma muleta. Sim. Rodrigo, eu queria entender também um novo segmento que você está atuando, não sei há quanto tempo, em participação de palestras, em eventos que você está desenvolvendo. Eu não sei se você é convidado, como é que funciona, mas o que eu entendo de tudo isso é que você vai num evento desse não para ensinar, mas eu vejo pelo seu dom de educar. Existe uma grande diferença em ensinar e educar. Em ensinar, eu estou preparando alguém para algum objetivo e depois daquele objetivo, esquece. Você educa, aquilo que você está transmitindo, a pessoa aprende e leva para o resto da vida. Eu acho que essa sua mensagem é fundamental, um termo de educar e conscientizar as pessoas no negócio. Porque, Mário, infelizmente, as pessoas no Brasil e o microempreendedor, ele não teve, infelizmente, a oportunidade que eu tive na vida. E eu acho que é uma obrigação nossa como empreendedor. Nós não temos tantas escolas de empreendedorismo. Uma Dom Cabral é caro fazer. É caro. Nós trabalhamos com a Dom Cabral, se eu não me engano, tem 7 ou 8 anos. Quem pode pagar hoje, que é a melhor escola da América Latina? Né? Uma das melhores do mundo. Então, entendo eu que um dos nossos objetivos como empresários é poder melhorar a vida de outros empresários também. Tá? Então, essa ideia de passar conhecimento faz muito sentido. Óbvio que eu não vou entregar os segredos da minha operação, mas eu vou ensinar para o cara como é que ele faz um planejamento estratégico, como ele vai trabalhar o marketing, que são coisas completamente diferentes. E a questão de palestra, eu digo muito, eu palestro há mais de 20 anos. No direito, eu já vinha desse mundo. Né? Fiz muitos eventos, fui presidente da Escola Nacional da Advocacia da ABRAT, que é a Associação Brasileira dos Advogados Trabalhistas. Fiz muitas palestras, já naquela época, óbvio que naquela época palestras jurídicas. Sim. Né? Então desenhei muitos congressos, e isso facilitou minha vida quando vim para o empreendedorismo. E aí eu trouxe essa cultura já da época da consultoria que eu dava, e aí vim para o direito.
Perdão, saí do direito e vim para a área do empreendedorismo. E senti uma diferença muito grande, porque não via essa troca que normalmente no direito se tem. Tá? E aqui comecei a falar, e principalmente em Manaus, porque nós não temos tantos autores de empreendedorismo. Acredito que eu vou ser um dos primeiros. Então, quando você acaba entregando um livro, acaba entregando algo no segmento, onde você pode trabalhar junto com o Sebrae, você começa a trabalhar com palestras em Manaus e fora de Manaus, isso acaba modificando e fazendo com que você seja um vetor para outros empresários. E é bom que a gente se inspire em pessoas. Eu tenho minhas inspirações. Eu sempre digo que em Manaus nós temos um grande empreendedor, além de, temos vários, né? Mas eu me inspiro muito no Antônio Simões, que é o fundador do Grupo Simões. Também pela ligação do meu pai, meu falecido pai com o Grupo Simões, mas me espelho muito na formação do grupo. E é bom a gente mirar alto, sim. A gente não precisa olhar só para o cidadão que está lá embaixo. E fora do Brasil, e no Brasil, como é que eu não vou me inspirar na história do Dr. Miguel Kriegs, né, que é o criador do Boticário? Claro que eu vou me inspirar. Como é que eu não vou me inspirar na história do Walt Disney, do Bill Gates? Claro que eu vou. São patamares que a gente tem que olhar e se colocar também, porque às vezes o empreendedor local pode nunca ter o contato com essas pessoas, e provavelmente não vai ter. Então, se ele puder ter um contato comigo, que vou agregar conhecimento para ele, isso facilita a vida. Então, eu digo que, e é uma frase do Walt Disney, né, que dizia sempre que não adianta você ser luz se você não iluminar o caminho dos outros. Então, eu busco seguir isso, busco passar para os outros conhecimentos que a vida me passou. Eu queria que você me explicasse como é que você faz a sua gestão de tempo, cara. Palestra, Grupo Gerbera, família e outras coisas mais, viagens. Então, diga lá, como é que você consegue fazer? A agenda é mais complicada, porque até a entrevista aqui, nós marcamos, se eu não me engano, foi um mês de diferença, não foi? Para conseguir agendar. Para conseguir agendar. Então, às vezes as pessoas não estão preparadas para dizer não. E eu digo não, com muitas... Eu não nego, eu digo, pode ir no evento? Posso, mas eu tenho que colocar a minha agenda. E a minha agenda está em primeiro lugar para isso, porque, volto a dizer, eu foco em 3 situações: família, saúde e trabalho. O meu horário da minha atividade física, ele é obrigatório na minha vida. Tá? Eu não abro mão dele. Aí tu vai me dizer por quê? Porque quando eu estou doente, ou quando qualquer pessoa fica doente, a pessoa esquece de absolutamente tudo. Você fica na cama, mal-humorado. Então, eu busco cada vez mais manter a minha vida sadia. Então, dentro da minha gestão, minha saúde está em primeiro lugar. Rodrigo, tua família também? Sim, mas para eu ser uma pessoa que entregue o melhor para minha família, eu tenho que estar saudável, porque se eu não estiver saudável, eu não vou conseguir entregar. Então, foco na minha família, na sequência vem foco em mim mesmo, o amor próprio é importante. Na sequência, minha família. Rodrigo, você se colocou na frente da sua família? Sim. Se desse um tiro na frente da sua filha, você se colocaria na frente? Claro que me colocaria. Então, a família, na sequência, e o trabalho. Porque quando você também não está bem no trabalho, é comum que você acabe descontando na família ou esqueça da saúde. Verdade. Então, quando eu formo esse tripé, eu tenho um resultado bem positivo. E aí, com isso, eu organizo a minha agenda dentro desses pilares e coloco eu, minha família e meu trabalho. E aí eu vou organizando dentro do meu horário tranquilo. E aí as pessoas dizem, tu consegue fazer muita coisa ao mesmo tempo. Eu digo, não, eu faço uma coisa de cada vez, só que de maneira organizada. E aí eu consigo entregar o melhor em cada lugar que eu estou trabalhando. É aquilo que eu digo, que eu te disse ainda agora. Eu trabalho com muita velocidade, eu não trabalho com pressa. Certo. Focado. Focado sempre. Com certeza. Rodrigo, deixa aqui no nosso podcast uma mensagem motivacional para quem quer começar a empreender. Primeiro, eu digo que as pessoas
não precisam se esconder atrás de muleta, não dá desculpa. Elas têm que cada vez mais ter cuidado com o que querem fazer, isso é óbvio. O temor é importante, você tem que ter medo, né? Quem não tem medo é maluco. Todo mundo tem medo. Né? Você tem que ter temor, tem que ter o medo, mas você tem que executar. Não adianta você só planejar e não executar. E aí um dos maiores problemas que tem é a obesidade mental. É aquela pessoa que estuda e não aplica nada do que estudou. Então aplique o que você sabe, aplique o que você aprendeu, e na sequência que você começar a executar, se possível, passe esse conhecimento para outra pessoa. Tá? E aí, partindo disso, eu deixo uma frase que é muito bacana, eu gosto de falar bastante, que é legal fazer o que é impossível. Porque há 15 anos atrás, se você perguntasse se eu ia estar na posição que eu estou, com o faturamento que o Grupo Gerbera tem hoje em dia, eu ia dizer que era mentira, que era impossível chegar nesse número. Quando eu olho para daqui a 5, 10 anos, provavelmente o Rodrigo de 10 anos atrás não ia ter a capacidade para planejar aonde nós queremos chegar. Então, eu digo sempre que o impossível é legal de ser feito. Então, e é bom fazer o impossível, que um dia foi impossível na nossa cabeça e que não vai ser impossível amanhã. Legal, Rodrigo. Vamos às suas considerações finais. Só deixar um abraço aqui para você, Obrigado, meu amigo de infância, parceiro do colégio, e sempre que precisar eu estou aqui. E para quem está em casa vendo esse episódio do podcast, aproveitem um pouquinho, espero que vocês tenham gostado, e se precisarem, a gente está aqui sempre para somar. Vamos aos nossos agradecimentos. Agradecemos a Deus, em primeiro lugar, que me deu condições de realizar esse projeto. Agradecimento também à minha família, que me apoia em todas as minhas empreitadas. Agradecimento também à minha equipe, que por detrás das câmeras aqui tem um time aqui, uma equipe motivada e acreditando nesse projeto. E agradecemos também ao nosso parceiro, o Tropical Executive Hotel, que nos cedeu esse espaço maravilhoso. E logo, logo, a gente está lançando aí as nossas promoções. É isso aí. Fique com a gente e até o próximo episódio.